Olá, então, pessoal, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as classes gramaticais. A gente entra em um outro processo de criação da morfologia, né? Saímos daquela parte bem estrutural da palavra, fonética, acentuação, a parte da ortografia, estrutura e formação, e agora a gente entra um pouquinho no campo da morfologia a partir das funções das palavras dentro do texto, né? Uma função organizacional, né? Uma função um tanto quanto isolada, digamos assim, da organização entre uma palavra e outra dentro do texto. E a primeira delas, talvez uma das mais importantes que a gente tem, é o substantivo, né? O substantivo é um núcleo do nosso grupo nominal, ele está centralizado. Então, ao lado dele estão outras 4 classes gramaticais que funcionam como determinantes dele, que é o caso do artigo, do nominal, do pronome e do adjetivo, que estão em concordância nominal com o substantivo dentro do texto. Mas, enfim, qual é o papel do substantivo e como é que ele se classifica? Então, a gente tem um slide aqui bem organizadinho, com uma série de exemplos dentro do campo visual ou não, para a gente começar a marcar um pouquinho o que é um substantivo, para começar a nossa conversa sobre ele. Então, os substantivos são as nossas palavras variáveis, totalmente variável em gênero e número, né? Que designam seres, visíveis ou não, animados ou não. Então, são desde seres reais, como, por exemplo, caneta, copo, camiseta, cabelo, professora, até os seres que são, de repente, inanimados, como bruxa, duende, gnomo. Ela acaba nomeando também os nossos estados de ser, com fome, né, frio, triste, os sentimentos triste, ódio, amor, rancor, os meus desejos, as minhas ideias, as minhas ações. Então, os substantivos, eles dão nome a esses seres, né? Seja lá a forma que eles possuem dentro do meu texto. Então, eu tenho exemplos aqui de todos os campos, substantivos concretos, abstratos, simples, comum. O saci, um relógio, o amor, Deus, uma cadeira. Tudo é substantivo, né? Eu estou nomeando alguma coisa, eu quero saber o que aquilo ali é o meu substantivo desempenhando, né, o seu papel de primazia. Então, em outras palavras, ele serve para dar nome às pessoas, Elisa, Marcos, as qualidades, a beleza das flores, né? A beleza é o substantivo, a grandeza do mundo, a qualidade, né, que esse mundo tem dentro dessa referência de nome, aos sentimentos, como, por exemplo, a amizade, o amor. Todos esses exemplos que a prof está grifando são substantivos. Aos objetos, tênis, caixa, os lugares, o aeroporto, a lanchonete, a todos os seres vivos, sejam eles reais ou imaginários, saci, fada, Papai Noel, homem. A palavra substantivada que a gente escuta tanto é qualquer classe gramatical. Na verdade, a gente diz que todas as classes gramaticais elas podem ser substantivadas dentro de um contexto. Basta antepor-lhes um artigo. A prof até caracterizou aqui o artigo, porque o artigo ele tem o poder, anotem isso, o artigo tem o poder de substantivar qualquer palavra. Por isso, até que todos os exemplos que a prof dava para vocês, ó, ele vinha antecedido por um artigo, ó, para vocês verificarem a presença dele. Mas qualquer determinante, né, pode desempenhar esse papel de substantivar. O próprio adjetivo, o próprio pronome também pode substantivar uma palavra, porque o papel deles é o de acompanhar um substantivo. O que é, então, substantivar, Dai? É você pegar uma palavra que não era originalmente um substantivo, mas que dentro do meu contexto passou a desempenhar esse papel de substantivo. O exemplo aqui que a prof tem é a palavra canto. O canto matinal. Era-lhe familiar o canto matinal e o amanhecer. Aliás, aqui, né, ó, essa referência aqui de verbo que aqui foi substantivado, tá vendo? O amanhecer. Como a gente pode ter, por exemplo, o jantar.
Jantar originalmente é verbo. Quando eu digo jantar será servido às 20 horas, eu substantivei a palavra jantar. Não é um advérbio. Quando eu digo o não, é uma palavra peculiar e assustadora. Eu transformei esse não, que era um advérbio, em um substantivo, tá? Então, a palavra substantivada é esta, que dentro de um processo de derivação imprópria, a gente já viu isso em estrutura e formação das palavras, né? Dentro desse processo de derivação imprópria, ele muda a sua classe gramatical sem que haja qualquer alteração na palavra em questão, tá? Outros exemplos aqui que a gente viu, né? Também de palavras que, de certa forma, foram substantivadas dentro de um contexto, tá? O liso, o listrado, né? Eles são, desculpa, originalmente adjetivos que foram aqui transformados em substantivos. A classificação, então, do meu substantivo pode ser em comum, próprio, concreto, abstrato, coletivo. A gente ainda tem outras classificações, essa é só a primeira divisão, tá? A gente ainda tem a relação do composto e do simples, né? Que a gente tem essa organização e outras ainda referências de primitivo e derivado, tá? Então, eles são divididos dentro das minhas possibilidades. Os substantivos comuns, então, eles se referem a qualquer ser de uma espécie sem particularizá-lo. Por exemplo, bolo e açúcar, professor e aluno, cidade. Eu não tenho uma particularidade, tá vendo? Eu estou falando de forma generalizada. O meu substantivo próprio, ele vai nomear um ser em particular. Então, destacando-o dentro da espécie ou de um grupo. Originalmente, né, na língua portuguesa, eles são grafados com letra maiúscula, então facilitam bastante para a gente a identificação. Eu tenho, por exemplo, professor como um substantivo comum, mas eu tenho Daiana como um substantivo próprio. Aluno comum, João, um substantivo próprio. País comum, mas quando eu digo Japão, eu tenho um substantivo próprio. O que é o substantivo concreto, né? A gente tem a ideia de concreto e de abstrato. O concreto, ele vai nomear seres com existência própria, isto é, que não depende de outro ser para existir. Então, eles designam seres de existência independente, que podem ser reais ou fictícios. A beleza é um substantivo abstrato. Existe apenas porque existe a pessoa bela. Então, isso é um substantivo abstrato. O amor existe na pessoa que ama. Então, ele tem uma relação de dependência existencial. Aqui eu coloquei bem certinho para a gente entender, ó. Em geral, o substantivo abstrato, ele deriva de verbo ou adjetivo. Por exemplo, belo é um adjetivo. Beleza é um substantivo. Esse processo de derivar aqui, ó, cria para a gente um substantivo aqui dentro, abstrato. Amar é verbo. O amor, ó, é a ação produzida por ele, né? Uma referência de ação. Eu tenho aqui um processo de abstração também. Nesse aqui de concreto, que a gente diz que vai nomear seres com existência própria, entra Deus, gnomo, fada, unicórnio, eles são tudo exemplos de substantivos concretos, porque eles têm existência, independente de eu acreditar ou não, de ele ser real ou ficcional. Então, ele está ali dentro de meu processo de formação. Só na frase, dentro de um contexto, pode-se classificar um substantivo como concreto ou abstrato. Por exemplo, a palavra isolada pode confundir. Quando eu digo, por exemplo, a construção daquele prédio demorou 1 ano, esse meu processo aqui é um substantivo abstrato, porque aqui ele é a ação produzida. A ação produzida pelo ato de construir. Isso é abstração. Quando eu digo que aquela construção tem 2 andares, esse processo aqui, ó, é um substantivo concreto, desculpa, porque ele designa o lugar. Então, isso daqui, ó, é algo real, de uma certa dependência existencial. Aqui é a ação, aqui é o local propriamente dito. Então, assim, o que eu preciso para vocês entenderem para definir o que é abstrato e concreto? Primeiro, substantivo concreto, então, vai nomear qualquer ser com dependência, com existência. Caderno, caneta, com existência independente.
telefone, né, uma piranha, todos os seres ficcionais, né, fada, gnomo, unicórnio, deus, fantasma, bruxa, é tudo concreto. O que é um substantivo abstrato? Aquilo que vai caracterizar os meus sentimentos, as minhas sensações, né, a dor, a tristeza, o amor. Ele vai designar substantivo abstrato ainda como as ações que são derivadas dos verbos. A gente viu isso lá em processo de formação das palavras, quando a gente viu o que era primitivo e o que era derivado. Então, essas ações, elas também são abstratas. Por exemplo, atacar é verbo, o ataque é a ação produzida por ele. Esse derivado aqui de substantivo é um substantivo abstrato. Abraçar é verbo, o abraço é ação produzida, então, substantivo abstrato. Também é um substantivo abstrato quando o teu substantivo derivar de um adjetivo, como, por exemplo, beleza. Bela é o adjetivo, beleza é o substantivo que derivou dele. E a gente tem a ideia de classificação do adjetivo a partir do processo contextual. A construção daquele prédio é o ato de construir, é uma ação. Eu não tenho como trabalhar isoladamente, então o substantivo abstrato. Quando eu digo aquela construção tem 2 andares, eu estou falando do lugar, da construção em si. Aquilo ali é um substantivo, então, do tipo concreto. Os substantivos que nomeiam divindades ou seres fantásticos, Deus, saci, sereia, são abstratos ou concretos? Então, a gente já viu que eles são concretos, né? Substantivos coletivos, então, designam uma pluralidade de seres dentro dessa mesma cadeia de espécie. Eles são, na verdade, uma palavra no singular para derivar um grupo de seres da mesma espécie. Antologia, por exemplo, é o substantivo coletivo que representa um conjunto de trechos, né, literários. Pinacoteca, conjunto de pinturas ou telas, né? Pinacoteca de São Paulo. Coletivo hemeroteca, é uma coleção de jornais, revistas. Cafla ou réqua, conjunto de camelos. Armada é o coletivo de navios de guerra. Frota, de caminhões de transporte, navios de guerra. Esquadrilha, de aviões. Panapaná ou Panapanã é o coletivo de borboletas. Resma é um conjunto de 500 folhas de papel, um pacotinho, uma resma, então tem 500 folhas, né, de papel A4. Uma revoada é um conjunto de pássaros. E assim a gente vai vendo a próxima, né, a nossa próxima gravação, então, é a outra divisão dos substantivos. Agora, quanto à formação deles, primitivo e derivado, simples e composto. Para não ficar vídeos muito longos, então a prof vai dividir aqui, e aí o próximo a prof faz a partir disso.